Boa noite, amigos. Um abraço a cada um de vocês. Agradeço a presença e também agradecemos a presença dos nossos amigos espirituais. Certamente não nos faltará. Então, essa noite nós vamos refletir sobre mais o ensinamento de Jesus, tão importante para nossas vidas. É bom que saibamos que lentamente, à medida que a nossa consciência se expande e que o nosso processo evolutivo avança de acordo com a vontade do nosso Pai Maior, nós vamos compreendendo lentamente, com mais profundidade, todos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Nós 11, amar o próximo como a si mesmo, o Evangelho segundo o Espiritismo, o item 4. E nós recebemos mais esclarecimentos sobre o maior mandamento, que é amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Nesse item 4 é um item curto, mas nós recebemos de Jesus a regra de ouro, de como amar o próximo como a si mesmo. A resposta é muito simples, porém demanda muita análise para a sua compreensão. Fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem. Resposta curta, direta, mas como nós seremos capazes de atender a essa advertência do Mestre? Essa recomendação de Jesus é a expressão mais completa da caridade. É o guia seguro para o cumprimento do maior mandamento que foi sintetizado por Jesus. Entretanto, nós encontramos alguns problemas para que possamos cumprir essa orientação, que seria a faixa evolutiva que a maior parte da humanidade se encontra. Porque, de acordo com essa faixa evolutiva, nós vamos nos deparar com uma grande chave em nossas almas, que é o egoísmo. E aí nós recorremos aos ensinamentos de Joana de Ângeles, na magnífica obra escrita por Divaldo, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Lá nós aprendemos que o egoísmo é úlcera moral que degenera o organismo espiritual na criatura humana. Repetindo, o egoísmo é úlcera moral que degenera o organismo espiritual da criatura humana. Portanto, todo o processo que precisamos realizar é compreender, determinar e trabalhar a porção de egoísmo que carregamos. Então, são 3 verbos, né? Compreender, determinar e trabalhar a porção de egoísmo que carregamos. Nós precisamos aprender, através de uma análise profunda e amorosa de nós mesmos, nos capacita que nós busquemos alternativas para comportamentos que vão nos impulsionar para a plenitude e para a felicidade, que essa é a destinação de cada um de nós. Aprendemos na doutrina espírita que somos espíritos eternos. Estamos viajando no tempo, à busca da perfeição relativa, porque a perfeição absoluta só detém o nosso Pai. E nós ocupamos ainda uma faixa inicial do processo. Então, é muito importante que a gente se veja nessa fase inicial do processo. Nós estamos atravessando a infância espiritual. É importante que a gente compreenda bem o que seria isso. Nós já sabemos que tem alguns companheiros de marcha que já estão na fase da adolescência, muitos outros na fase da adulta. Mas nós precisamos definir em que fase nos encontramos espiritualmente. Então, vamos fazer uma analogia. Se muito de nós na Terra ainda se encontra nessa fase inicial, na infância da nossa evolução,
o que acontece com um bebê ou com uma criança pequena? O que ela enxerga? Um bebê ou uma criança pequena à sua volta? Ela enxerga um círculo estreito ao seu redor. Ela conhece os pais ou conhece aqueles que dela cuidam, mas ainda não aprenderam a expandir o seu campo de visão. Essa criança acredita que todos aqueles que a cercam foram criados única e exclusivamente para satisfazer as suas necessidades e os seus desejos. Assim, ainda somos muito de nós, independentemente da nossa idade cronológica estar mais avançada. Esse mesmo bebê, à medida que cresce, ele começa a se relacionar com outras crianças. Esse bebê se relaciona com seus irmãos, com seus primos, com seus amiguinhos. E se esse bebê, essa criança, for bem orientada, ela já começa a compreender que partilhar é um verbo que, se bem conjugado, lhe trará mais satisfação do que frustração. Vamos olhar para o nosso interior. Vamos fazer uma analogia amorosa, sempre amorosa, dos nossos comportamentos diante dos nossos semelhantes. Em que fase da infância espiritual nós nos encontramos? Assim, pouco a pouco, nós vamos compreendendo a porção do egoísmo em nós. Vamos definir melhor o que seria o egoísmo. Então, do dicionário: egoísmo, amor exagerado aos próprios interesses a despeito dos de outrem. Exclusivismo, que leva uma pessoa a se tomar como referência a tudo. Compreendemos que o egoísmo vem como herança do nosso primarismo, quando ainda não tínhamos a consciência para que fomos criados, como deveria ser a nossa trajetória para que alcançássemos o desejo de ser feliz. Repetindo, o desejo de ser feliz é latente em nós. É esse desejo que nos impulsiona. E à medida que nós vamos experimentando patamares iniciais do processo evolutivo, nós vamos sedimentando aprendizados. Nós já conseguimos compreender, nos dias de hoje, mesmo ainda estagiando na infância espiritual, que muitos outros seres irmãos nossos, aqueles seres que relacionam conosco, eles têm as mesmas necessidades que nós. Todos queremos ser felizes. Essa é a busca universal. E assim se processa a saga da humanidade, em busca da tão aclamada felicidade. Como nós estamos imersos na matéria, momentaneamente, muito de nós se encontra adormecido para sua verdadeira essência, que é a espiritual. Nós pensamos que a felicidade exclusivamente está baseada em conquistas materiais, no ter. Então nós colocamos todas as nossas energias em adquirir, adquirir e adquirir. Passamos muitas vezes acima de nossas limitações físicas, éticas, morais, com o pretexto de possuir. Vale tudo, desde que nós possamos possuir. Então, assim como uma criança, vamos voltar à analogia, assim como uma criança pequena, ao ganhar um brinquedo novo. Logo, essa alegria momentânea desse brinquedo desaparece. E a criança necessita de novos brinquedos. Entretanto, a criança se vê diante de uma necessidade maior. A necessidade de ter outras crianças para brincar. A partir de então, se expande o conceito de felicidade. Começa aí a experimentação do partilhar. A compreensão de que é preferível ter poucos brinquedos com muitos amigos para partilhar. Com essa analogia, nós vamos depurando comportamentos de egoísmo
experimentando o altruísmo. Altruísmo no dicionário é um tipo de comportamento encontrado em seres humanos e outros seres vivos, em que as ações voluntárias de um indivíduo beneficiam outros, que se dedica ao próximo de forma desinteressada. Assim se processa a pedagogia da nossa evolução. O sentimento de felicidade é inato em nós. Ele veio no pacote das inúmeras potencialidades a serem desenvolvidas pelo ser em ascensão. E nós verificamos que o egoísmo, ele nos protegeu nas fases iniciais da nossa existência. Ele foi responsável pela nossa sobrevivência. Por ele também conseguimos chegar aqui, mas aos poucos, em busca da felicidade, nós vamos domesticando o nosso egoísmo. Então, essa é a grande tarefa, domesticar o nosso egoísmo. Primeiramente, queremos partilhar, com o objetivo de sermos felizes, assim como a criança, brincando com seus amiguinhos. Mas de tanto exercitarmos, e quando a gente experimenta essa felicidade do partilhar, quando nós nos depararmos lá adiante, lá na frente, fatalmente nós estamos tendo atitudes altruístas. E atitudes altruístas, ela é uma característica assinalada a espíritos adultos e conscientes. Então, nós vamos perceber que nós vamos fazendo esse movimento. Na busca da felicidade, nós queremos ser tratados com respeito, com carinho, com indulgência, com compreensão e bondade. É tudo que a gente deseja, 24 horas do dia. Se observarmos de forma cuidadosa as nossas relações, pontuando o grau de qualidade em que ela se processa, nós vamos concluir que nós não podemos exigir dos nossos semelhantes um bom trato para conosco, se a parte de nós que nós estamos entregando, que nós estamos ofertando, são as nossas porções escuras. As nossas iras, raivas, revoltas, incompreensão. Provavelmente nós vamos receber de volta essas setas tóxicas que foram lançadas por nós mesmos. Porém, elas retornam mais envenenadas. Assim nos comportamos, concluímos que os nossos lados escuros se expandem e nós nos afastamos da tão buscada felicidade. Nós podemos continuar agindo dessa forma por muito tempo ainda, tantas encarnações quanto quisermos. Nós detemos o livre-arbítrio. Mas chega um momento no que nós cansamos de sofrer. Nós cansamos da dor. E nós decidimos fazer novas experiências, mudar lentamente nossos comportamentos e atitudes. E tudo se inicia na mente, alimentada por bons pensamentos. Se queremos ser felizes, se queremos alcançar essa busca, nós precisamos aprender a semear, nós precisamos aprender a nutrir e cuidar de relações equilibradas. Nós só conseguiríamos evoluir em contato com o outro. E nós aprendemos que é no núcleo familiar que se ensaia os grandes passos para a fraternidade universal. Novamente, no núcleo familiar, nós ensaiamos os grandes passos para a fraternidade universal. Cada um de nós cumpre um papel importante no contexto em que está inserido. Perante a família, ora nós somos filhos, ora nós somos irmãos, ora somos pais, ora somos cônjuges. Perante a sociedade, ora somos companheiros de profissão, ora companheiros de ideal, amigos de jornada. E assim nós vamos crescendo, já consciente que todos aqueles que atravessam o nosso caminho estão sendo guiados pelo mesmo propósito de evolução. Pensemos em todas as relações aqui citadas. Como gostaríamos que nos tratassem?
examinando de forma lúcida e consciente como é o trato de cada um. Será que gostaríamos que fosse diferente? Será que gostaríamos de promover alguma mudança em todas essas relações aqui citadas? Se a resposta for sim, comecemos por nós. Vamos eleger uma experiência, um relacionamento conflituoso, pautado por desequilíbrios. De forma consciente, vamos estabelecer mudanças sutis, inicialmente fortalecidos pela prática constante da meditação e da oração. À medida que nossa mente for alimentada por pensamentos nobres, com auxílio de nossos benfeitores espirituais, nós vamos saneando os nossos sentimentos e nós vamos mudando o nosso olhar em relação ao outro. Lembrando sempre que ele, o outro, assim como nós, também deseja ser feliz e não sabe, talvez, por onde começar. Mas nós já temos mais responsabilidade. Nós ouvimos de Jesus por mais de uma vez: faça ao outro aquilo que gostaria de receber. Estando atento em nossas relações, estabelecendo metas seguras na busca da harmonia, depende de cada um de nós. Do bem-estar, das ações respeitosas, nós vamos edificando o nosso amanhã. Nós vamos cumprindo da melhor maneira possível a nossa estada na Terra, a nossa encarnação. E certamente nós vamos estar auxiliando a lei do progresso no universo. E nós contamos ainda com o ensinamento de Santo Agostinho. Ele dizia: fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltar algum dever, se ninguém tinha nada a lamentar de mim. Aplicando esse ensinamento na nossa vida diariamente, nós teremos oportunidade de iniciar cada dia da nossa vida escrevendo uma bela página da nossa história. O nosso livro está em branco, esperando que nós o escrevamos. Bem sabemos que estamos atualmente vivendo momentos atormentados em sociedade. Isso é inegável. Todos nós. A Terra cumpre a todo instante o imperativo das leis divinas, independentemente de nós e apesar de nós. A Terra segue o seu progresso e a sua evolução. Todo o encaminhamento dessa evolução está sob o comando desse Pai que Jesus nos apresentou, justo, amoroso e bom. Nós estamos sendo chamados, cada um de nós, para a promoção da cura individual, única forma de interferirmos positivamente na cura coletiva. Aos poucos, nós vamos substituindo pensamentos e comportamentos ancestrais por pensamentos e comportamentos que nos guiem em direção à plenitude da felicidade que nos aguarda. Aos poucos, substituímos o egoísmo infantil, que ainda carregamos, pelo altruísmo que nos espera. Então, essa é a grande chamada da noite. Verificar a porção do egoísmo que está em nós e qual é o caminho a ser percorrido para que o transformemos em altruísmo. Conjuntamente, outros valores nobres se desenvolvem em nós, exatamente como veio demonstrar o nosso Mestre Jesus em sua breve estada na Terra. A velocidade da evolução individual depende do esforço de cada um. Requer coragem, muita coragem, para que se faça uma leitura fiel das nossas intenções, pensamentos e ações. Requer trabalho e perseverança para transformar comportamentos muito conhecidos pelo homem velho, porém já inadequados ao homem novo. Requer humildade
para que não se exija do nosso semelhante atitudes das quais ainda não somos capazes de adotar. Requer compaixão e respeito pelo estágio evolutivo que cada um ocupa. Requer a prática da solidariedade, tendo em vista amenizar as dores dos nossos semelhantes. Quando o homem compreender o verdadeiro sentido da fraternidade, reinará a paz e a justiça. O ódio será extinto para ceder lugar à união, à concórdia e à benevolência. Para finalizar, vamos refletir sobre um conto das tradições orientais. Deus, certo dia, olhou-se diante de um gigantesco espelho, onde estava refletido a sua face. Ele teria arremessado esse espelho na direção do planeta. Na viagem, esse espelho se parte em milhares de pequeninos pedaços. Cada um de nós pegou um pedacinho do espelho, onde tem uma pequenina parte da face de Deus refletida. Mas só quando unirmos os pedacinhos com o amor, com a tolerância e com a fraternidade, é que poderemos enxergar a verdadeira face de Deus. Era isso que eu tinha para a nossa reflexão. Espero do fundo do meu coração que nós possamos atravessar os nossos caminhos, sempre nos transformando na melhor representação do Criador.